Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao nosso curso Jornada do Alimento. Meu nome é Camila e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o acesso e a produção de alimentos no meio urbano, o que também é conhecido como agricultura urbana. Nós vamos começar com alguns conceitos importantes, falar um pouquinho sobre segurança alimentar, sobre possíveis parcerias na cidade e no campo, sobre características da agricultura urbana, ou agricultura no meio urbano. E ao final vou deixar algumas fontes de informação para que vocês possam conhecer um pouco mais, se vocês tiverem interesse, inclusive conhecer um pouco mais na prática, como é que se dá essa produção no meio urbano, principalmente aqui na cidade de São Paulo, e ao final algumas referências que foram utilizadas. Vamos começar então pelos conceitos. O primeiro conceito que a gente vai falar é o de segurança alimentar e nutricional. Eu trouxe aqui a definição que consta na lei que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E o texto dessa lei vai dizer que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente à alimentação de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. E aí, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Esse conceito, além de ele ser bastante interessante, ele é importante para esse tema porque a busca pela segurança alimentar é um dos fatores que impulsiona a agricultura urbana em diversos lugares do mundo. O próximo conceito que a gente vai falar é o conceito de agricultura urbana. Eu trouxe aqui um conceito que é bastante conhecido, bastante utilizado, de que a agricultura urbana é a praticada dentro ou na periferia dos centros urbanos, onde se cultiva, produz, cria, processa e distribui uma variedade de produtos alimentícios e não alimentícios, se reutiliza largamente os recursos humanos e materiais e os produtos e serviços encontrados dentro e em torno da área urbana, e, por sua vez, oferece recursos humanos e materiais, produtos e serviços para essa mesma área urbana. Ou seja, todo o ciclo dela ocorre dentro do meio urbano. Apesar de essa ser uma definição bastante abrangente, bastante interessante também, é importante aqui ressaltar que o conceito de agricultura urbana ele está em discussão. Então, eu trouxe uma definição bastante utilizada, mas ela não é a única e não é a definitiva, tá? Para contextualizar um pouco desse tema, a gente precisa levar em consideração o próprio contexto da distribuição e do consumo de alimentos no nosso país. Trouxe aqui uma informação, segundo a última publicação da FAO sobre o estado da segurança alimentar e nutricional no mundo, a prevalência de insegurança alimentar moderada ou severa na população brasileira, ela passou de 18,3% da população entre 2014 e 2016 para 23,5% no período de 2018 a 2022. E isso significa que, apesar de a gente ser um país bastante relevante em termos de produção agrícola, chegando a ser considerado uma potência mundial no setor, nós temos uma situação muito grave de fome na população, que precisa ser priorizada e resolvida. Claro que quando a gente ouve que o Brasil é uma potência no setor agrícola, a gente também precisa analisar criticamente de que produção é essa que a gente está falando. Porque os principais produtos, principalmente para exportação, né, que são considerados aqui, são as commodities, são os grãos para exportação, que são aqueles produtos que vão ocupar consideráveis porções de terra no nosso país, além de outros recursos como água e energia, e acarretar em outros problemas, né, socioambientais. E para entender um pouco da necessidade de se pensar a produção de alimentos também no meio urbano, a gente precisa apresentar um outro dado que é essencial. A população brasileira atual é de cerca de 213 milhões de pessoas. De todas essas, 87% vive no meio urbano. E aí, considerando que os alimentos são produzidos, pelo menos em sua maior parte, nas regiões rurais do país, isso vai gerar uma necessidade de grandes deslocamentos desses alimentos até os centros urbanos, um aumento dos preços para os consumidores e também um menor retorno aos produtores rurais, porque além dos custos de produção, eles ainda vai incidir sobre esse produto os custos de transporte, os custos de distribuição. E
isso também gera uma maior demanda por combustíveis fósseis, e aí, consequentemente, mais emissões de gases de efeito estufa, além de outras questões socioambientais. Falando um pouquinho do cenário geral e de alguns problemas relacionados a essa produção e distribuição de alimentos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as alternativas ou as soluções que estão sendo conduzidas, pensadas, né? Principalmente a nível local. Para que a gente possa buscar soluções para esses problemas, a gente precisa considerar todo o contexto e envolver cada parte interessada nessa busca por soluções. Ou seja, exige parceria. E uma parceria que é urgente é aquela entre os produtores rurais e os consumidores, o que podemos chamar de parceria entre a cidade e o campo. Essas parcerias vão gerar uma série de importantes benefícios, entre eles um essencial para a sustentabilidade, que é encurtar a cadeia de alimentos, reduzir esses transportes, reduzir essas emissões que são geradas, né, pelos grandes deslocamentos. E aí eu trouxe aqui só um exemplo, são as comunidades que sustentam a agricultura, ou as CSAs. Se você ainda não ouviu falar sobre as CSAs, a gente vai falar um pouco nesse curso, não nessa aula, nem em outra aula desse curso, e ao final dessa aula também deixei uma fonte de informação para saber um pouquinho mais sobre as CSAs. Um outro exemplo também é a compra direta com os produtores rurais, e essa compra direta ela pode acontecer em eventos de colheita, em que a população pode visitar as fazendas, as hortas, realizar a coleta e pagar pela quantidade, né, por peso daquele produto que está sendo colhido. Também temos os exemplos das feiras livres, além de outras diversas iniciativas. E esse tipo de relacionamento, ele também, além de estreitar, né, o relacionamento com o produtor, ele também vai trazer um outro benefício, é você saber como é que está sendo produzido esse seu alimento, né? Então, e isso trazer um valor diferente para aquele consumo. Outra atividade que vai contribuir para a solução dos problemas relacionados à produção, distribuição e acesso de alimentos é a agricultura urbana ou a agricultura praticada em áreas urbanas, que não é uma atividade recente, ela existe desde a antiguidade e ela também não é exclusiva de um local, ela ocorre em diversos lugares do Brasil e do mundo. Essa atividade ela pode ser uma horta comunitária numa praça de um bairro, ela pode ser o plantio de hortaliças no quintal ou o plantio de ervas num quintal. Pode ser a ocupação de um terreno que era abandonado para cultivar uma horta, para cultivar um pomar. Ou pode ser também uma fazenda urbana, né? Fazendas particulares, privadas ou fazendas públicas. Tem uma série de tipos de práticas de agricultura urbana nas cidades. As motivações para esses plantios, para essa prática, são muitas. Pode ser desde uma atividade de lazer, pode ser um cultivo para consumo próprio da família, pode ser um cultivo para consumo da comunidade, um cultivo para doação de alimentos, pode ser a manutenção de uma tradição familiar, em que os avós plantavam e os filhos plantavam. Pode ser a produção para venda, geralmente em pequena escala. E ainda que não se espere que a agricultura urbana vá suprir toda a demanda por alimentos nas cidades, a prática de cultivar alimentos no meio urbano, alimentos e outros produtos, né, não alimentícios, ela pode gerar uma série de benefícios. E aí, alguns exemplos desses benefícios estão listados aqui, e são o encurtamento da cadeia de alimentos, a maior disponibilidade de alimentos frescos, orgânicos, in natura, que são aqueles não processados. A agricultura urbana também é uma ferramenta para trabalhar a educação ambiental. Também pode gerar uma valorização de espaços ociosos, como terrenos baldios, praças que não estavam sendo utilizadas. Pode gerar um senso maior de comunidade, porque aí, quando você tem uma horta em um bairro, por exemplo, essa prática atrai as pessoas, né? Seja por curiosidade ou porque as pessoas também têm interesse em trabalhar nessa horta e as pessoas passam a se conversar mais, a conviver mais, a trabalhar juntos, né, na terra, e isso gerar uma conexão maior entre aqueles vizinhos. Também viabiliza biodiversidade,
Também cria pequenos refúgios de fauna, como insetos e aves, né? E aí a gente pode observar abelhas, borboletas, pássaros também nessas hortas. Por mais que elas sejam pequenas, né? Você consegue observar esse tipo de movimentação da fauna também. Ela também pode gerar uma renda para aquela população que trabalha na horta e pode contribuir no combate às mudanças climáticas. Além disso, a agricultura urbana ela também envolve práticas como a criação de composteiras, e a criação de composteiras ela vai contribuir para a solução de um problema muito grave que nós temos hoje, principalmente nas cidades, que é a geração de resíduos. Os resíduos orgânicos utilizados no processo de compostagem, além de eles não irem para aterros sanitários, eles se transformam em adubo que pode ser utilizado nas próprias hortas. Então, fechando um ciclo, né, daquele resíduo. É claro que por conta das características das cidades e das atividades desenvolvidas nesse meio urbano, também existem riscos na prática de agricultura urbana. Um exemplo desses riscos, né, é o plantio em solos que estão contaminados com metais pesados, por exemplo. E apesar de a gente não falar tanto sobre esse lado da questão, né, sobre o lado dos riscos, existem alguns materiais disponíveis que podem ajudar a prevenir possíveis problemas, como a Cartilha de Agricultura Urbana, que é um guia de boas práticas. Eu deixei ao final dessa aula também, né, o link para acesso a esse guia. Ele é um guia que apresenta uma série de informações úteis para iniciar uma horta, como, por exemplo, como analisar o histórico de utilização daquele solo e do entorno. Por exemplo, se aquele local em que você quer começar uma horta, ele é vizinho de um posto de gasolina, ou se ele já foi sede de uma indústria química, por exemplo, existe um risco maior daquele solo estar contaminado, e isso pode gerar prejuízos à saúde de quem estiver plantando e consumindo aqueles produtos. Então, o guia vai trazer uma sugestão de testagem do solo para minimizar os riscos. E, apesar de a gente citar a biodiversidade como um benefício da agricultura urbana, a gente também precisa reforçar aqui. Quando há um desconhecimento sobre quais são as espécies nativas daquela região e qual é o impacto do plantio de espécies exóticas, né, as espécies que não são próprias daquela região, daquele bioma, há um risco de gerar um problema quando a gente inclui espécies invasoras ou espécies exóticas. Isso pode acabar diminuindo a biodiversidade ao invés de promover essa biodiversidade. Então, um outro cuidado também precisa se tomar. A agricultura urbana, ela também é uma ferramenta muito interessante para tornar as cidades mais resilientes. E aí, considerando os benefícios, pode contribuir para a solução de diversas questões, não só ambientais, mas também sociais a nível local. Na prática de agricultura urbana, é comum que os cultivos sejam orgânicos, muitas vezes com princípios agroecológicos ou permaculturais, dependendo do conhecimento de quem é que está aplicando aquela prática. E em São Paulo a gente tem diversas hortas que também têm composteiras, como eu falei, que podem auxiliar aí na redução da geração de resíduos orgânicos na cidade. Esses resíduos transformados em adubos para a própria produção, para a própria manutenção do plantio, mas também para os vizinhos em seus espaços, né, para a criação de pequenas hortas dentro das casas. Além disso, também é possível observar em alguns locais a valorização de espécies nativas mesmo, práticas como o aproveitamento de água da chuva, plantio de espécies conhecidas como punks. As punks são as plantas alimentícias não convencionais, como a capuchinha da horta, como Ora pronobis. Também é possível observar ações de educação ambiental, e aí ações de educação ambiental para diversos públicos, para crianças de escolas, por exemplo, mas também para os próprios adultos que trabalham na manutenção daquela horta, né? Também é possível observar que em alguns locais, principalmente em São Paulo, existem cursos, né, são ministrados cursos nesses ambientes, nessas hortas comunitárias, para incentivar a prática, para difundir os conhecimentos relacionados
a produção de alimentos, e isso é bastante interessante também, que se relaciona com a educação ambiental. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de agricultura no meio urbano. O primeiro exemplo aqui é da Horta das Corujas, que fica aqui em São Paulo. É um espaço público e em que é realizado o plantio de diversas espécies de plantas. Também são promovidas atividades de educação ambiental, eles recebem visitas de escolas, tem um aproveitamento de água da chuva, tem compostagem, que acho que é essa primeira foto aqui, compostagem de resíduos orgânicos. E essa horta ela é mantida pela própria comunidade, por voluntários. Aqui a gente tem também uma praça em São Paulo, que é a Praça General Alves. Esse é mais um exemplo de local que tem composteira também. A gente encontra diversas espécies, como abacaxis, amoreiras, bananeiras, tem plantação de feijão, tem girassóis, tem cacau, entre outras diversas. Aqui também foram ministrados alguns cursos de agroecologia, em que as pessoas participaram do plantio dessas espécies e da manutenção dessas espécies. Essa próxima foto são hortas em Minas Gerais. Aqui temos 2 exemplos de agricultura urbana em Belo Horizonte. Na primeira foto é uma fazenda urbana particular, bastante extensa, com uma produção bem marcada. E na segunda é uma horta comunitária, divulgada pela própria prefeitura, em que dá para observar as casas em volta. Essas próximas imagens são da horta em Rosário, uma cidade na Argentina. Esse projeto tem um forte apoio do poder público para a implantação e para a manutenção também. E foi criado, e foi mantido, para atender às necessidades devido à crise financeira, mas também climática a nível local. E foi premiado recentemente como um reconhecimento da importância e da efetividade do projeto. Esse é um projeto exemplo, até algumas pessoas aqui de São Paulo foram conhecer para ver como é que funcionava, quais eram as melhores práticas que poderiam ser implantadas também aqui. Então é um exemplo bastante importante, vale a pena conhecer um pouco mais. Essa próxima imagem é de uma horta comunitária em Detroit, nos Estados Unidos, e conta com alguns pequenos canteiros também mantidos pela população local e aberto para o consumo de qualquer pessoa. A prática de agricultura urbana em Detroit é bastante icônica também, bastante importante, porque ela é uma resposta direta ao problema dos desertos alimentares na cidade, que é um problema bastante grave naquela região. Então, tem bastante estudo a respeito desse caso, e é interessante também conhecer um pouquinho mais. E aí, é importante também que essa prática de agricultura urbana ela seja reconhecida pelo poder público, para que ela seja impulsionada, para que ela seja fortalecida, e para que ela seja difundida também para outros espaços, considerando que muitos dos espaços utilizados são públicos e que existe uma necessidade de recursos, como água, como ferramentas, além da própria mão de obra para a manutenção desses espaços, porque é um trabalho diário, o cuidado com a terra é um cuidado diário. Não pode simplesmente plantar e voltar daqui a 2 meses para ver como é que está para colher. Precisa ter manutenção ali diária. Alguns locais possuem políticas públicas específicas para esse tema. Falando um pouco a nível nacional, o Brasil ele conta com um Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, que foi instituído em 2018, e que tem como principais objetivos estimular a produção agroecológica de alimentos nas cidades, incentivar hábitos saudáveis de alimentação e implantar a produção com fins pedagógicos em instituições de ensino, principalmente em regiões de vulnerabilidade social. Por isso também que a gente encontra algumas hortas em postos de saúde, algumas hortas em escolas. Esse programa ele considera áreas ociosas no meio urbano para a produção sustentável de alimentos e ele também vai contribuir para a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, aquela da definição que a gente falou lá no começo.
Atualmente está em tramitação o projeto de lei 182, publicado em 2017, que visa instituir a Política Nacional de Agricultura Urbana. E aí teria como objetivos ampliar a segurança alimentar e nutricional das populações vulneráveis, propiciar a ocupação de espaços urbanos que hoje estão ociosos, gerar uma alternativa de renda e de atividade ocupacional àquela população urbana, articular a produção de alimentos nas cidades com os programas institucionais de alimentação em escolas, creches, hospitais, asilos, restaurantes populares, estabelecimentos penais e outros, estimular o trabalho familiar, cooperativas, de associações e de organizações de economia popular e solidária voltada para a agricultura urbana, promover a educação ambiental e a produção orgânica de alimentos nas cidades, difundir o uso de resíduos orgânicos e de águas residuais das cidades na agricultura. Então, todos os objetivos tanto do programa quanto da política conversam bastante com os benefícios que já são observados na prática de agricultura urbana hoje. Aí, no município de São Paulo, a gente tem o ProURB, é o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana do município de São Paulo. Os objetivos vão ser muito parecidos. Então, é combater a fome, incentivar a geração de emprego e renda, promover a inclusão social, incentivar a agricultura familiar, incentivar a produção para o autoconsumo, incentivar o associativismo, incentivar o agroecoturismo, incentivar a venda direta do produtor. O município de São Paulo ele vai contar ainda com as casas de agricultura agroecológica, casas de agricultura ecológicas, que são espaços que têm profissionais, né, técnicos, especialistas, que vão oferecer assistência técnica para aqueles produtores rurais. E aí, apesar de a gente ter a agricultura urbana representada na legislação de alguma forma, ainda é necessário fortalecer e difundir mais essa prática para além dos textos dessas políticas públicas, né? Para ampliar os benefícios que ela pode trazer, e ainda mais nesse momento que a gente está vendo uma situação cada vez pior de insegurança alimentar nas cidades. E aí eu trouxe um pouquinho de outras fontes de informação que vocês podem buscar para conhecer um pouco mais do tema e para participar ativamente, né, desse tipo de projeto, se vocês tiverem interesse. Primeiro eu trouxe aqui o Censo Agropecuário. O censo ele reúne diversas informações sobre o cenário rural brasileiro, e não focado na agricultura urbana, né, mas sim na agricultura no país de um modo geral. Tem dados úteis para estudar e para compreender a dinâmica da produção de alimentos como um todo e outros aspectos relacionados a essa produção de alimentos. Também temos aqui o mapa das feiras orgânicas. Esse mapa ele foi idealizado pelo IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Ele permite encontrar feiras orgânicas em diversas localidades do país, com o objetivo de encurtar o caminho do consumidor até o produtor para ampliar o acesso aos alimentos orgânicos. Nós também temos o portal da CSA. Nesse portal, vocês vão encontrar todas as informações necessárias para conhecer e para fazer parte das iniciativas de comunidades que sustentam a agricultura, que é bastante interessante também. E aí, falando um pouco mais a nível, né, local da cidade de São Paulo, a gente tem a plataforma Sampa Mais Rural. Essa plataforma é uma plataforma da Prefeitura de São Paulo, em parceria com diversas outras organizações, que vai reunir iniciativas de agricultura dentro do município, com o objetivo de mostrar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável na cidade, entre outras informações, né, buscando conectar as áreas rurais à cidade. Essa iniciativa ela é muito importante porque, além de mostrar um reconhecimento da prática de agricultura urbana dentro do município, também vai disponibilizar informações para todos aqueles que tiverem um interesse em apoiar de alguma forma, ou até de começar iniciativas de agricultura urbana. E aí, esse apoio pode ser divulgando, né, as informações, pode ser comprando os produtos, pode ser participando dos plantios. Diversas hortas comunitárias aqui em São Paulo têm mutirões de plantios, né, mutirões de manutenção dessas áreas.
E também é possível encontrar as informações dos produtores, né? Os endereços das hortas que estão mapeados, você pode ir lá conhecer cada um desses espaços. E aí, por último, deixei aqui também a referência do Guia de Boas Práticas. Esse guia ele é um documento que pode ajudar bastante quem está começando a pensar sobre esse tema, quem quer implantar uma horta, quem quer começar, mas também quem já começou esse trabalho, porque ele traz algumas informações para refletir, para colocar em prática a qualquer tempo dentro da prática de agricultura urbana, né? As informações que estão aqui podem ajudar quem está começando, mas também quem está trabalhando na manutenção dessas hortas, principalmente pensando naquela questão dos riscos, que é pouco comentado, né, nesse tema. Por último, deixei aqui as referências que foram utilizadas, que acho que vai ser compartilhadas com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse resumo do que é agricultura urbana, né? Ainda tem muitas outras informações importantes sobre esse tema, interessantes sobre esse tema. Mas, como vocês viram, tem diversas fontes de informação que vocês também poderão buscar. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham sido úteis essas informações. E muito obrigada pela atenção.